Fala, meu amigo, seja muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender um pouco mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se profissionalizar nesse segmento que cresce cada vez mais. Esse é mais um dos vídeos respostas onde nós selecionamos as melhores perguntas da nossa caixinha resposta do Instagram e trazemos aqui para vocês uma resposta em formato de vídeo para que vocês possam ter acesso a um conteúdo um pouco mais completo e acessá-los mais vezes. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como pesquisar e aprender sobre os componentes eletrônicos. Eu não me canso de falar que para um profissional, para um reparador de placas eletrônicas, é extremamente importante que você tenha um conteúdo sobre eletrônica, que você entenda sobre eletrônica, para que você consiga ter mais clareza na hora de olhar para as placas eletrônicas para conseguir consertar as suas placas. Então, eu não defendo isso de forma aleatória, né? Mas é porque, de fato, é um conhecimento e uma habilidade que vocês precisam desenvolver para se diferenciarem no mercado de trabalho e, de fato, conseguir ter clareza na hora de analisar e reparar as suas placas. Então, quais são os processos e os meios que vocês podem seguir para aprender sobre os componentes eletrônicos? Então, o primeiro dele é por meio de vídeos no YouTube, que é isso que vocês estão fazendo aqui agora. Acessar vídeos e aprender e assistir vídeos sobre os componentes eletrônicos que vocês estão interessados em aprender. Por exemplo, quero aprender sobre um regulador de tensão. Então, o que vocês vão fazer? Pesquisar regulador de tensão no YouTube, vai assistir os vídeos sobre reguladores de tensão para aprender sobre esses componentes. Segundo, ler livros sobre eletrônica, né? Nos livros de eletrônica, em geral, vai ter sempre conteúdos relacionados a um determinado componente. Então, vocês podem ir diretamente naquele conteúdo e aprender sobre aquele conteúdo. Artigos também é uma terceira forma de vocês aprenderem sobre os componentes eletrônicos. Então, pesquisar sobre um artigo de um determinado componente. MOSFET, como funciona, MOSFET, o funcionamento, MOSFET, a aplicação. Tudo isso são pesquisas que vocês podem realizar no Google para absorver e aprender mais sobre esses componentes. E a quarta forma que vocês têm para estudar sobre esses componentes, que é o meio que eu quero trazer para vocês aqui, é utilizando o próprio datasheet do componente. Então, é uma alternativa que todos vocês podem ter acesso para estudar sobre esses componentes. Detalhe, o datasheet ele é um documento mais técnico, um pouco mais complexo. Por quê? Quando o fabricante produz o datasheet, ele não produz o datasheet pensando no iniciante que quer aprender sobre eletrônica, mas ele produziu o datasheet pensando no técnico que está trabalhando com aquele componente. Então é um material um pouco mais complexo, um pouco com uma linguagem mais técnica, sem tantas explicações. Então, antes de você vir para o datasheet, vale a pena você percorrer todos os 3 passos anteriores que eu acabei de falar. Então, ver vídeos, pesquisar artigos, ler livros e depois vir para o datasheet, tá bom? Então, na pesquisa do datasheet, o que a gente vai fazer? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos no Google, né? Então, o primeiro componente que nós vamos pesquisar é um MOSFET, que chama IRFZ46N. Todas as vezes que a gente estiver pesquisando sobre um datasheet de um componente, a gente digita o código do componente seguido de datasheet, certo? Onde eu acho esse código do componente? No próprio corpo do componente vai estar escrito um código. Geralmente esse código é referente ao modelo do componente. Quando não tem código no corpo do componente, vocês só vão conseguir esse código por meio do esquema elétrico da placa eletrônica, tá? Então fiquem atentos a isso aí. Então pesquisamos, o que a gente vai fazer agora? A gente já consegue ver a cara do componente, a gente já tem, é um componente bem comum, então é fácil de ser encontrado no mercado. Então a gente já vai pesquisar aqui, PDF, né? Então, quando a gente for pesquisar, a gente vai procurar um link que tenha esse símbolo aqui, PDF. Por quê? Porque ele não vai me direcionar para um site para depois eu clicar no datasheet. Ele já vai me direcionar diretamente para o arquivo em PDF desse datasheet, que vai facilitar muito a minha pesquisa. Então, vamos abrir esse documento. Como eu falei para vocês, já vai direto para o PDF.
No datasheet do componente, o que nós vamos ter aqui, né? No datasheet nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter algumas explicações sobre esse componente. Então, por exemplo, é bem comum que na parte superior aqui do datasheet, em algum lugar da parte superior, nem todos os datasheets são iguais, galera, então isso aí é importante a gente ficar muito atento, né? A gente já vai encontrar o nome do componente e o que é. Então, MOSFET de alimentação, MOSFET, Power MOSFET, MOSFET de alimentação. E, em alguns casos, o próprio datasheet já dá um resumo das principais características do componente, logo de cara aqui em cima. Então, ó, tensão entre dreno e source, 55 volts. É uma característica importantíssima para quando a gente vai pesquisar sobre MOSFET, pesquisar componentes equivalentes ao MOSFET. Então, drain source é esse terminal e esse terminal. Então, a tensão que ele suporta entre drain e source é de 55 volts. Resistência entre dreno e source. Qual é a resistência que ele tem entre dreno e source? Quando estiver tendo uma corrente percorrendo aqui source e dreno, qual é a resistência? 16 miliohm. Característica importantíssima porque nós estamos falando de um componente que suporta uma corrente relativamente alta e que vai operar em alta frequência. Corrente de dreno, qual que é o máximo de corrente que esse componente suporta fornecer para a carga? 53 amperes. Outra característica muito importante que nós precisamos levar em consideração quando estivermos estudando sobre um componente. Então tá aqui, corrente de dreno. Além disso, essas informações, às vezes a gente encontra ela já de início aqui. Além disso, nós vamos ter uma descrição dos componentes. Então tá aqui uma descrição a respeito do MOSFET. Não sabe inglês? Os datasheets em geral são em inglês. Não sabe inglês? O que você vai ter que fazer? Vem aqui, copia a descrição, tradutor no Google, tá? Tradutor no Google e cola aqui o texto que vocês copiaram lá, certo? Então ele vai fazer a tradução. Tá errado aqui, deixa eu selecionar a linguagem correta. Inglês. Aqui em inglês. Tá? Então ele vai fazer a tradução, então ele vai traduzir. A tradução não fica tão fiel, mas ela é o suficiente para fazer com que a gente entenda sobre esse componente. Tá? Então, os MOSFETs de potência avançados da International, o retificador utiliza as técnicas avançadas de processamento para alcançar a resistência extremamente baixa por área de silício. Este benefício, combinado com a velocidade de comutação rápida e robustez, projeto do dispositivo, que os MOSFETs de potência são bem conhecidas, fornece ao projetista uma ferramenta extremamente eficiente e dispositivo confiável para o uso em uma ampla variedade de aplicações. O pacote, o package, né, que é a estrutura do componente, TO220, é universalmente preferido para todas as aplicações comerciais e industriais, na dissipação de energia de níveis de aproximadamente 50 watts, ou seja, um componente que tem um poder de dissipação de 50 watts. A baixa térmica resistência e baixo custo de embalagem. O TO220 contribui à sua ampla aceitação em toda a indústria. Então, aqui a gente tem uma descrição geral do que é o componente, para que ele serve. Então, se você nunca viu esse componente, essa descrição vai te direcionar sobre para que serve esse componente, aonde ele é aplicado, o que ele faz. Então, nessa descrição, a gente descobriu que é um MOSFET, que é aplicado, que suporta uma dissipação de 50 watts, que trabalha em alta frequência, que pode ser empregado em vários tipos de aplicações industriais. Então, a gente entendeu um pouco sobre esse componente. Além disso, nós vamos ter uma tabela dos valores máximos que esse componente suporta. Então aqui é o máximo do máximo, tá? Então, por exemplo, corrente de dreno na temperatura de 25 graus Celsius. Esse componente suporta 53 amperes. Corrente de dreno, ID, corrente de dreno na temperatura de 100 graus Celsius. Ele suporta uma corrente de 37 amperes. E a tensão entre gate e source de 10 volts. Tá? Pulso, corrente de pulso no dreno. Ele suporta 180 amperes. Tá? Então, potência de dissipação a 25 graus Celsius. Esse componente suporta 107
watts, ele suporta dissipar 107 watts nessa temperatura. Tensão entre gate e source, tá aqui, ó, gate to source voltage, mais ou menos 20 volts. Corrente de avalanche, né, é 28 amperes, que é uma corrente muito rápida, né. Repetitivo avalanche, energia de avalanche, né? Então, 11 milijoules. Então, ele vai descrever para a gente todas as características importantes desse componente. Em geral, as informações mais importantes que a gente precisa levar em conta quando a gente fala de um MOSFET é corrente de dreno, pulso, que o componente suporta, potência de dissipação e tensão entre gate e source. Essas são as principais características que a gente precisa levar em conta com relação aos MOSFETs. Como eu sei disso? Porque eu conheço o componente, entendo como ele funciona e sei o que eu preciso considerar para aprender sobre esse componente, para utilizar esse componente. Então, por isso que eu digo para vocês, dominar a eletrônica vai dar muita liberdade de trabalho para vocês. Porque vocês não ficam limitados a nada. Vocês podem pegar um datasheet como esse, por exemplo, que é um pouco mais complexo, um pouco mais técnico, e ainda assim conseguir entender na íntegra o que esse datasheet fala. Então, além disso, o datasheet vai trazer para nós outras tabelas de características, tá? Então, tem várias outras aqui com mais detalhamentos do que aquela primeira que a gente viu. Em geral, a gente usa só aquela primeira tabela e aqui embaixo a gente já tem gráficos de funcionamento do nosso componente. Esses gráficos aqui, em geral, são utilizados por projetistas, onde eles precisam trabalhar com umas características muito precisas do componente. Então, geralmente eles vêm aqui e utilizam essas informações, que são informações mais precisas de aplicações dos componentes eletrônicos, beleza? Galera, então a ideia aqui foi mostrar para vocês como pesquisar o datasheet e quais são as informações relevantes que vocês precisam absorver desse datasheet. A grande questão é, cada componente tem informações relevantes e específicas da sua aplicação. Então fica aí para vocês a sugestão de fato, cara, estuda sobre os componentes, aprende funcionamento, aplicação e teste. Porque quando você olhar para o datasheet, você vai saber e entender quais são as características importantes desse componente. Por exemplo, se a gente fosse falar de uma ponte retificadora, o que uma ponte retificadora faz? Ela recebe uma tensão em corrente alternada e converte para corrente contínua. Quais são as informações importantes que eu preciso levar em consideração de uma ponte retificadora? Tensão máxima de entrada que ela suporta, corrente máxima que ela suporta, tensão máxima de saída que ela vai suportar, corrente máxima de saída que ela vai suportar. Então essas são as características principais de uma ponte retificadora, por exemplo. Então como eu sei disso? Porque eu entendo sobre o componente. E é exatamente isso que eu quero para vocês. Quero que vocês entendam também sobre os componentes para que vocês não fiquem limitados aos macetes, às manhas, às técnicazinhas e de fato se profissionalizem nesse segmento, tá? Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para sempre ser notificado sobre os novos conteúdos que a gente está disponibilizando aqui. Beleza? Se você quer entender um pouco mais sobre o universo da manutenção de placas eletrônicas e entender por onde você tem que começar, por onde você pode começar na manutenção, nós temos o nosso treinamento Primeiros Passos na Manutenção de Placas Eletrônicas, que são um composto de 3 aulas para te nortear e te direcionar sobre por onde você pode começar na manutenção. Esse treinamento custa apenas R$ 9,90, então se você quer aprender sobre os primeiros passos na manutenção, clica no link que está aqui na descrição e faça a sua inscrição agora mesmo. Se você gostaria de ser lembrado das nossas próximas turmas dos nossos treinamentos, tem uma lista de espera aqui na descrição. Basta clicar no link e se inscrever para ser avisado das nossas próximas turmas. Você acrescentaria mais alguma informação importante que seria importante visualizar no datasheet? Deixe aqui nos comentários para a gente trocar ideias, se ajudar e evoluirmos juntos, beleza? Valeu, rapaziada, um forte abraço e até a próxima.